Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando sobre a mordomia cristã, amados. Que Deus vos abençoe abundantemente, que o Senhor transforme as nossas lutas, transforme o nosso momento, muitas vezes, de incerteza, nos dando da sua graça e do seu poder. Amados, diletos irmãos, eu quero continuar falando sobre a mordomia cristã, falando sobre honrar ao Senhor com os teus dízimos, com as tuas ofertas. Livro de Provérbios 3, versículo 9 e 10 está escrito assim: honra o Senhor com teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherá fartamente os teus celeiros, e transbordará de vinho os teus lagares. Muito bem, amados. A palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que devemos honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor com nossos bens, com nossa renda, com a primícia, com tudo aquilo que recebemos da parte de Deus. O que ocorre, amados? Muitas vezes nós acabamos deixando de depositar no tesouro de Deus aquilo que é devido a Deus, porque estamos preocupados demais com a nossa própria subsistência. Nos esforçamos demais para cuidar de nós mesmos. Ficamos muitas vezes desesperados que venha nos faltar algo no futuro. Ficamos dessossegados muitas vezes por nos faltar para uma firme confiança em Deus muitas vezes. Muitos lutam, manobram, planejam, temendo vir a sofrer a privações, a necessidades. Não se permite tempo para servir a Deus com fidelidade, para orar, nem para adorar a Deus com suas primícias. É porque nós somos movidos muitas vezes pela emoção, muitas vezes somos movidos pela religião, somos apenas seres religiosos e não somos servos. Temos muito cuidado de nós mesmos, temos cuidado de si mesmo e não damos a Deus a chance dele cuidar de nós. O Senhor não faz muito por nós porque nós fechamos a porta, não permitimos a Deus, não deixamos Deus atuar em nossa vida. Então, acabamos não aceitando da parte de Deus aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Inclusive, acabamos também não entregando a Ele os nossos dízimos e oferta. De toda a nossa receita deve fazer a nossa primeira doação a Deus, amado. Devemos aceitar a reivindicação de Deus. A reivindicação de Deus são deixada para o fim de que possamos ser fiel a Ele. Entretanto, a nossa obra precisa, muitas vezes, ser movido pela fé. Acabamos muitas vezes fechando o nosso coração e não permitindo que a fé flua em nossa vida. Poucos são os que consideram sagrado o direito que Deus tem sobre ele, enquanto a darem o primeiro lugar, a necessidade da causa de Deus, e acaba deixando a causa de Deus por último, e acabam muitas vezes se afastando da presença de Deus.
porque não permite que Deus penetre em sua alma, não permite que Deus use a sua vida. Isto pode parecer ao coração humano uma exigência injusta, uma exigência arbitrária, mas para Deus, que conhece a necessidade do homem, é uma necessidade absoluta. Não pode o homem aperfeiçoar o caráter requerido pelo próprio Deus, sem desenvolver a confiança mediante uma entrega total ao próprio Deus. É impossível alcançar a perfeição de um caráter sem o sacrifício de nós mesmos. Precisamos sacrificar o nosso eu. O próprio Jesus deixou bem claro, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Não devemos rejeitar esse chamado, não devemos duvidar de Deus nessa questão mas confiarmos nele, que ele sabe tudo. O melhor para nós, ele pode providenciar em nossa vida. Então a lição que eu quero transmitir para cada um de nós, para os filhos de Deus, em todas as eras, quando o Senhor dá um trabalho para ser feito, não devemos nos deter, amado. O homem não deve inquirir da possibilidade da ordem, ou se é provável fazer e se haverá resultado de seu esforço. Ele deve obedecer, não questione a Deus. Foi isso que Deus disse para Jó: quem é você, Jó, para questionar o seu Criador? Quem é você? Aonde você estava, Jó? Quando eu criava os céus e a terra, quando eu fazia todas as coisas, as obras que eu fiz, quem era você? Você era apenas pó. Você não respirava, não era nada. Eu te fiz do pó. O suprimento em suas mãos pode parecer muito aquém das necessidades a serem supridas, mas na mão do Senhor, Ele provará mais que o suficiente, amados. Deus, Ele tem o poder de multiplicar em nossas vidas aquilo que muitas vezes tem faltado para nós. Então, amados, eu quero dizer para vocês que as pessoas não devem abandonar a Deus. Não podemos adorar a Deus conforme a nossa imaginação. Jesus foi sincero ao dizer que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem Ele em espírito e em verdade. Certa feita eu vi a mensagem de um pregador dizendo: eu não sou santo. Mas, amados, a Bíblia diz que aquele que se une a Deus se torna um só espírito em Deus. E se Deus é santo, então aquele que se une a Deus, ele santifica-se a si mesmo por meio do Espírito de Deus. Então, amados, temos que entender que o enriquecimento em nome da religião é pecado. A riqueza não é pecado. Pecado é a riqueza adquirida de forma ilícita, de uma forma fraudulenta. O pecado não é ter dinheiro, mas o dinheiro nos ter. O pecado não é possuir dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. O pecado não é ter dinheiro no bolso, mas entronizar em nossos corações o dinheiro. O pecado não é o dinheiro, amado, mas o amor ao dinheiro. É isso que está no livro de 1 Timóteo 6, versículo 10. Usar
qualquer pressão psicológica ou ameaça espiritual é um mecanismo que muitos pastores têm usado, amados, para arrecadar dinheiro. É uma prática reprovável por Deus. Fazer do culto uma ocasião para constranger as pessoas a doar além da sua posse, a dar dinheiro, é uma distorção da verdadeira adoração. Usar o texto bíblico fora do seu contexto para comercializar a fé é uma afronta a Deus, é uma ofensa a Deus, é uma forma pagã que a igreja está utilizando, amados. Como eu já vos afirmei, os profetas foram homens pobres, os apóstolos foram homens pobres, o próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, ele precisou de uma estrebaria emprestado para nascer. Certa feita, um jovem disse para ele: Senhor, eu te seguirei por onde fores. E ele disse: as aves dos céus têm o seu ninho, as raposas têm o seu couvir, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Eu vi um pregador pregando dizendo que Jesus tinha casa de praia. Isso é uma mentira. Ele precisou de um barco emprestado para pregar o seu sermão do monte. Isso está no livro de Lucas, capítulo 5, verso 3. Precisou de um animal emprestado para montar, para entrar em Jerusalém. Em Mateus, capítulo 21, verso 1 e 5. Precisou de uma sala emprestada para reunir os seus discípulos e celebrar a Santa Ceia. Marcos 14, verso 12 a 16. Inclusive, amados, quando tiraram ele da cruz, precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado. Mateus 27, verso 59 e 60. O apóstolo Paulo destaca esse fato sobre Jesus, pois ele conhecia a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo ele rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Hoje os pregadores pobres querem se tornar ricos. Hoje os pregadores pobres procuram vender a graça de Deus. Outros que são ricos se tornaram cacique da teologia da prosperidade. Fase da religião meio de enriquecimento pessoal. Essa prática vergonhosa já produziu muitas vezes um esvaziamento da igreja, que hoje é conhecido mais como um lugar de comércio do que de adoração a Deus. Pequenas igrejas ou grandes igrejas passaram agora a ser negócios, deixaram de ser templo de adoração a Deus. Infelizmente, igrejas são abertas como franquias, amados, com a finalidade de lucros. Muitos pregadores estão comprando título de bispo, de apóstolo, recebendo cobertura de apóstolo, por causa do lucro. A finalidade é o lucro. Se não der lucro, a igreja é fechada. Fechando-se a igreja,
O pastor muda muitas vezes de bairro, de cidade, e nem deixa os seus fiéis abrigados em outra denominação para que recebam alimento espiritual. Em virtude desse desvio da verdade e desse atentado à ética cristã, muitos pregadores deixaram a simplicidade do Evangelho para serem colocados na lista dos homens mais ricos do mundo. Deixaram de ser emissário dos céus para promover riqueza do mundo. Isso porque em vez de pregar o Evangelho e viver do Evangelho, serve-se do Evangelho para se enriquecerem. Usam o Evangelho como plataforma para se abastecerem. Esses pregadores se tornaram empresários da fé. Não são pastores, não pastoreiam as ovelhas de Cristo, mas arranca a sua lã, come a sua carne. Não serve ao rebanho, mas serve-se do rebanho. Não enriquece as pessoas com o Evangelho da graça, enriquece a si mesmo usando o mecanismo chamado de psicologia da sedução. O apóstolo Paulo disse uma certa vez para Timóteo: Timóteo, meu filho, fuja desses homens, fujam daqueles que se tornaram psicólogo, ou fuja dessas pessoas que comercializam o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus é bem clara. Devemos adorar a Deus com nossos dízimos e oferta, movido por fé. Não porque as pessoas nos seduzem com psicologias, palavras cheias de psicologia, pessoas que estão contribuindo na obra de Deus, almejando enriquecer. Há pregadores, há cantores evangélicos que cobra gordos cachê e fazem pesada exigência para pregar ou cantar. Tornaram-se astro e estrela, atores. Estão diante de holofotes, recebem aplauso, são narcisistas e não pregadores do Evangelho. São mercadores e não semeadores da palavra. Essas pessoas, presbítero Gregório, tem combatido, amado. Essas pessoas nada conhecem do Evangelho da graça, nada entendem do exemplo de Cristo e de seus apóstolos, são movidos pela ganância, são mercadores da palavras, torcem a Escritura para seus proveitos e edificam monumentos a si mesmo. Alguns pregadores trocam de púlpito com seus amigos, com seus propósitos de repartir meios a meia oferta arrecadada. Certa feita, um determinado pregador entrou em contato comigo. Ele disse: presbítero Gregório, eu quero ir na sua cidade, Deus está mandando eu ir na tua cidade e pregar na sua igreja. Eu disse: mas que igreja? Eu não tenho igreja. Eu não tenho, presbítero? Não, eu não tenho igreja. Ah, mas Deus me disse que você ia financiar uma obra grandiosa, ia me convidar. E eu já estou preparando as mensagens e estarei levando envelope para arrecadar as ofertas e nós vamos dividir meio a meio. Eu disse para ele: mas Deus não me falou nada disso. Fica quietinho na sua cidade, fica quietinho ali no seu estado onde você está. Campo Grande tem muitos pregadores.
muitos pregadores que não cobram nada. Então, essas pessoas querem arrecadar. Pessoas que arrecadam numa semana. Aquele pregador prega aqui e na outra semana está pregando lá em outra igreja. E tudo movido pela ganância. Não tem uma igreja fixa. Não é um semeador da palavra. É, na verdade, um mercador da palavra. É um mercador que só pensa no sucesso do seu próprio bolso. Não pensa no sucesso do culto. Ele usa os servos de Deus para o seu próprio enriquecimento. O sucesso do culto é medido pela quantidade do dinheiro levantado e muitas vezes cada um irá embolsar. Vivemos hoje tantos escândalos no meio do povo de Deus, amado. Tantos escândalos que estão ocorrendo no meio do povo de Deus, porque esses mercadores são pessoas que, na verdade, não conhecem o Evangelho de Deus. E por não conhecer o Evangelho, eles não são salvos. E como irá salvar outras pessoas? Pense nisso. Esse é mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca da mordomia cristã que o presbítero Gregório traz. Numa outra oportunidade estarei falando sobre a avareza ser o maior pecado. Que Deus vos abençoe, amado. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.